Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Laura Franco Menuti e sou uma das autoras desse trabalho, juntamente com o Dr. Eric Arnold Fischer e o Dr. Cláudio Luiz Santos Sampaio, cujo título é Os Elasmobrancos nas redes sociais das operadoras de mergulho do Nordeste do Brasil. A mineração de dados nas redes sociais em estudos de conservação marinha é algo novo, porém sua importância vem sendo reconhecida. Em uma tradução literal, mineração de dados é o processo de descoberta de padrões interessantes e conhecimento a partir de grandes quantidades de dados. No Brasil, são registradas 163 espécies de elasmobrancos, sendo que 34%, ou seja, 55 espécies, estão ameaçadas de extinção. E apesar desses números, pouco é conhecido sobre a presença dos elasmobranchi nas redes sociais. Buscamos então entender a relação entre os elasmobrancos e as redes sociais de operadoras de mergulho sediadas no Nordeste do Brasil. E para isso, foram analisados alguns perfis de operadoras de mergulho do Nordeste do Brasil no Instagram. Ao encontrar um perfil, eu olhava todas as suas postagens, e ao encontrar uma imagem ou vídeo que continha algum elasmobranco, eu anotava em uma planilha a família, a espécie, o status de conservação, o local, o ambiente, o período e o comportamento do animal. Nesse trabalho, apenas as fotos indicadas como tiradas no Brasil foram analisadas. As porcentagens de cada categoria foram feitas com o total de células preenchidas na coluna, ou seja, foram excluídas células em branco que continham fotos de desenho, símbolos ou não foi possível identificar a espécie. E é importante mencionar que houveram duas espécies endêmicas do Brasil. Ipanus bertalutis, na figura acima, que abrange boa parte do litoral brasileiro e que foi descrita recentemente, e a espécie Ipanus mariani, endêmica da região nordeste do Brasil. Foram analisadas 318 postagens, compostas por 352 imagens, obtidas de 16 operadoras de mergulho, sendo uma do Rio Grande do Norte, 5 de Pernambuco, 3 do estado de Alagoas, 5 da Bahia e 2 sem informação. Encontramos 10 famílias e 16 espécies, sendo as principais Ginglymostomatide, com a espécie Ginglimostoma cirratum, exemplificada nas duas primeiras fotos abaixo, representando 39% das imagens analisadas, popularmente é chamada de tubarão-lixo, e a família Dasyatide, com Ipanus bertalutis, com 32%, nas duas fotos à direita. Falando da família Dasyatide, nós identificamos 3 espécies: Ipanus mariani, com 14 indivíduos, Ipanus guttatus, com 7 indivíduos, e a já mencionada Ipanus bertalutis. As duas últimas espécies são chamadas popularmente de raia-prego ou raia-manteiga, enquanto a primeira é chamada de raia-mariquita. As famílias seguintes na ordem de frequência foram a Etobatide, com 8%, e Carcarrinide, com 7%. A única espécie identificada de Etobatide foi a Etobatus narinari, chamada de raia pintada, com 29 indivíduos. E na família Carcarrinide tiveram duas espécies, Carcarrinus perezi, com 18 indivíduos, chamada de tubarão bico fino, e Negaprion brevirostris, chamada de tubarão-limão. Em relação aos resultados dos locais, as cidades de Fernando de Noronha, Recife e Abrolhos apresentaram os maiores números de postagens. Aproximadamente 63% das fotos foram tiradas em unidades de conservação, sendo 95% em parques nacionais marinhos. Acerca do ambiente, 70% das imagens foram em recifes naturais, como mostra o gráfico impresso, e 93% foram no período diurno, no gráfico branco. Já o comportamento mais observado foi a natação, com 68%. Com base nos resultados, a utilização majoritária de unidades de conservação e recifes naturais por elasmobrancos e mergulhadores reforça a importância dessas áreas para a conservação e turismo, assim como enfatiza a necessidade de ampliar ou criar novas unidades de conservação. Atividades do mergulho não impactam somente o ambiente do mergulho, afetam também a economia local, gerando renda e emprego, além de ser uma ferramenta de sensibilização ambiental. Ou seja, esse tipo de turismo pode se tornar uma parte significativa da economia local. A conservação dos locais alvo para mergulho é essencial, já que práticas insustentáveis de mergulho podem gerar problemas irreversíveis ao ecossistema marinho. E um método para isso é educar os turistas, que podem ser feitos com apoio de ONGs. É necessário mencionar que algumas operadoras divulgaram algumas fotos e vídeos de mergulhadores tocando corais ou os próprios tubarões. Essas postagens trazem uma ideia incorreta sobre os mergulhos, e é dever de todos proteger o ambiente. A educação ambiental pode ser feita usando posts. Já em relação às redes sociais, o uso de metodologias tradicionais muitas vezes são custosas, demandam mais tempo e têm suas limitações. Portanto, as redes sociais e programas de ciência cidadã podem ser ferramentas importantes nos estudos conservacionistas, complementando os dados tradicionais. Concluímos então que a mineração de dados nas redes sociais se mostrou uma ferramenta útil e barata para identificar diversas informações biológicas, portanto, tal metodologia é promissora no campo da conservação. Unidades de conservação e recifes naturais são importantes pontos para o turismo e devem ser conservados. Sugere-se assim boas práticas de mergulho, evitando estresse e mudança de comportamento natural dos animais. Muito obrigada pelo seu tempo.